Galera, seja muito bem-vinda. Eu tenho aqui comigo um grande amigo, um cara que é membro da nossa comunidade lá do LeadMeUp. O cara hoje é nosso trainer homologado, nosso trainer certificado, nosso parceiro. Um cara que eu conheço já há bastante tempo. Eu tenho certeza de que você vai gostar de conhecer um pouquinho da história dele, porque talvez muitas das coisas que ele já passou na vida, você talvez esteja passando aí, ou conheça alguém que esteja passando. Principalmente se você é consultor, se você tem uma agência de marketing digital. Newton, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer. Obrigado por ceder um pouquinho, né, assim, do seu tempo para que a gente possa bater esse papo e ajudar muita gente com isso. Legal? Agora, para a galera poder conhecer você, Newton, assim, eu queria que você se apresentasse para a galera quem é o Newton, né? Ou seja... Bom, primeiro é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, Carlos. É muito, muito, muito bacana, muito especial para mim. O meu nome é Newton Júnior. Eu moro em Macaé, no interior do estado do Rio, a cidade de petróleo, né? E hoje, depois de várias viradas na minha vida, eu trabalho com uma agência, né, de marketing digital. Sou um consultor formado pela Digital Marketer e pela Simplix e trabalho ajudando empresas de pequeno e médio porte, né, a alavancarem seus negócios de forma sólida e previsível. É isso que eu faço hoje com muito carinho. Legal, é um consultor, uma agência de marketing ágil, né? Tá no LeadMeUp aí. Vamos aprender a ser ágil, galera. Né? Assim, a gente está num mundo aí que as agências e os consultores não podem perder tempo. Na verdade, os clientes estão precisando disso. Já falar bastante disso hoje. Mas, Nilton, legal, bacana. Né? Então você vem da cidade do petróleo, né? A cidade rica, né? Do interior, do norte fluminense, né? E, cara, assim, como é que começou essa tua história aí? Como é que estava a tua vida lá atrás aí? Você falou aí, né, da cidade do petróleo, você trabalhava dentro desse segmento. Eu fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que você era um diretor de uma empresa multinacional nessa área. Conta pra galera como é que começou essa tua história lá de trás, lá. Então, eu trabalhei quase 25 anos no mercado de petróleo, né? E até bem pouco tempo atrás, eu era responsável pelas operações de equipamentos submarinos na região da Latinoamérica e no México também. E tinha uma vida financeiramente confortável, acreditava que tinha uma vida estável também, e tudo ia bem, Sim. entendeu? E isso é verdade. Eu tinha essa posição e as coisas estavam indo bem. E quando é que foi isso? Quando é que a gente tá falando de que época? A época que eu saí, Não, a gente está falando da época que estava pouco antes de tudo, de as coisas acontecerem, de você sair, né? Você vai contar essa história já já. entre 2010, né? Na Aham, verdade, 2013. 2013 eu assumi essa função aham. e foi até 2017. Você começou de baixo lá, ou seja, como muita Ah, gente talvez esteja assistindo. voltando lá atrás? É, Bom, como é que você voltando lá começou nessa atrás, empresa? eu comecei como um garoto, lavando banheiro também numa multinacional, e aí eu fiz curso técnico, e aí me qualifiquei para trabalhar na área técnica, Aham. e fui avançando, né? Fiz faculdade na área de gestão, de petróleo, e fui avançando aos poucos, e Sim, daqui sim. a pouco... Você construiu uma carreira, então, assim, foi construindo uma carreira dentro de uma indústria que no Brasil, sim, a gente pode falar que acho que sim, né? Que Sim, assim, era uma das principais indústrias no mercado da economia brasileira, né? Movimentava muita coisa da economia brasileira, a indústria do petróleo, né? Você veio investindo nessa indústria, foi isso? sim. Toda a minha carreira foi investindo nessa indústria, investindo na minha carreira e foi Sim. dando certo. Foi Deu dando certo. certo durante... Legal. E aí, quando é que começou a dar errado? Conta pra gente aí. Esse negócio da crise do petróleo atingiu você também? Atingiu. Eu estava no meio do olho do furacão, vamos dizer assim, né? A área que eu era responsável era a parte de submarina, a parte de produção mesmo do petróleo, Sim, né? E foi sim. a parte que mais foi afetada, foi onde tudo começou, né? Aham. Então, essa crise caiu como uma bomba na minha cabeça ali. Entendi. Começou ali por volta de 2014, ela começou devagarzinho e foi ganhando força. Entendi. Então, assim, foi logo que você assumiu, então, esse cargo, né, essa liderança.
Já 2 anos depois já começou a porradaria, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Caraca, então você tá que nem eu, né? A vida não dá mole pra ti também não, não é isso? Não dá muito tempo de ficar tranquilão, não. Mas vamos lá. Tá, legal. Então aí, ou seja, aí entrou a crise do petróleo e chegou uma hora, você me conta uma história de que você teve que demitir uma porção de gente, de que isso foi uma coisa que estava te machucando muito, até chegar ao ponto, né, de que você foi o cara que apagou a luz. Como é que foi essa história? Como é que foi passar por isso tudo pro Newton, né, assim? Foi muito difícil, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito revelador. Uhum. Eu comecei em 2017 tendo que demitir centenas de pessoas. Né? A gente Entendi. começou demitindo 1, 2, 3, daqui a pouco 60, 100, 150, e esse número foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu fui obrigado a fechar algumas bases da empresa, inclusive no México e em outros lugares. Uhum. E isso foi muito triste, me fez muito mal, porque na minha concepção, né, independente de governo, independente de situação econômica, tirando tudo isso, né, a gente estava falando de pessoas, de famílias, de pai de famílias ali, né, de Sim, sim, pessoas que sim. dependiam do sustento da sua família. Sim. E eu me senti um vetor para colocar aquelas pessoas numa situação difícil, né, numa situação Entendi. de desemprego. E eu me senti Entendi. muito mal com isso, tive um pouco de depressão, foi muito complicado, entendeu? Mas Legal. Legal não, né? Assim, legal, legal não é a situação. Mas assim, nessa época você já estava, você ainda estava plenamente satisfeito com o que você estava fazendo, já tinha aquela pulguinha, né? Tipo assim, cara, não é essa vida que eu quero para mim, isso já estava despertando em você. Conta um pouquinho dessa tua história de como você começou a tentar buscar alguma coisa no marketing digital. O que você estava passando? Quais eram os sentimentos que você tinha naquela época? Como é que era a tua vida? Que eram essas coisas que te machucavam você? Então, no mesmo início de 2017, eu comecei a sentir que aquilo não era para mim, que não era a vida que eu queria para mim. Eu queria ter uma vida com mais qualidade de vida, mais tempo para minha família, né? Aham. Era uma época que eu não tinha hora, eu trabalhava 24 horas por dia, todo final de semana, sábado, domingo, feriado, dia santo, tudo, né? E eu comecei a buscar formas de sair desse mercado. Antes que tudo isso começasse, esse monte de demissões, eu já estava preocupado com o meu bem-estar e com o Sim. bem-estar da minha família. E aí eu comecei a buscar no mercado e eu tentei aproveitar a minha experiência na parte comercial, na parte de gestão de pessoas, né? E até que eu conheci o marketing digital. No início eu fui muito reativo, porque as promessas eram muito grandes, né? Entendi. Muito boas para ser verdades, né? Sim, sim, sim. Aquele negócio, né? Tipo, parece até, né, muito bom para ser verdade. Não, mas eu consegui, eu te provo porque eu consegui chegar lá. É aquele papo né, das copies que a verdade assim, funciona, né? Tanto que eu tô aqui e você tá aqui também. Mas a gente sabe que tem pessoas que se, não vou dizer se iludem, mas assim, que acreditam, né, se jogam né, seja de peito aberto, e tem pessoas que falam assim, cara, tipo, tá, legal. Né? Eu não sei como é que foi você, assim, eu vou te contar um pouquinho da história, como é que foi, como é que eu também encontrei o marketing digital. E quando eu encontrei o marketing digital, eu entrei através do Conrado, né? Porque assim, no mercado, quem está mais a tempo no mercado, ou entra pelo Conrado ou entrou pelo Érico, né? Assim, ou então o Thiago Bastos, um grande amigo meu também. Beijo, Thiago. Esse cara são os dinossauros, né? Esses caras entraram, sei lá por quem, acho que foi Jesus Cristo que apresentou o marketing digital para eles. Mas eu entrei por causa do Conrado, eu já tinha feito curso no Conrado e tal, e eu me lembro exatamente disso, porque, cara, eu também era empresário, você também estava um líder de mais de 100 pessoas, empresário já há muitos anos, já, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, mas a gente, fala a verdade, né? A gente não fica com aquela pulguinha atrás do olho, assim, cara, por mais que isso seja balela, esses moleques estão ganhando dinheiro, cara. Pelo amor de Deus, eu tô há 25 anos no mercado, já fui líder de mais de 100 pessoas, cara. Eu vou dar um jeito nesse negócio, vou ganhar grana nesse negócio também, vou ganhar mais que esses moleques. Passa pela tua cabeça isso também? Na minha passou, cara. Como é que foi na tua aí? Sem dúvida, totalmente. Eu olhava, você descreveu perfeitamente. Eu olhava essa molecada aí e falava, pô, eu vou nadar de braçada aí, né?
É isso aí. E no final das contas, como é que foi? Quais foram os seus planos quando você começou a dar errado, quando você foi demitido e tal? Quais eram os seus planos? O que você tentou fazer? Quais eram os seus planos na sua cabeça? Qual era o caminho que você ia seguir? Então, os meus planos eram o seguinte, assim que eu fui demitido, né, e apaguei a luz lá, como você comentou, eu tomei uma decisão profissional e uma decisão de vida em família, né? E foi trabalhar como afiliado. Eu falei, pô, afiliado era o grande lance do momento, as pessoas ganhando milhões lá e ganhando carro, computador, celular. E eu falei, caramba, isso aí é uma mina de ouro, mas aquela pulguinha também dizendo um anjinho, né? E o Sim, diabinho é aqui o diabinho de falando. um lado e o anjinho do outro. Exato. E era tudo novo para mim, um mercado novo que eu não conhecia. Sim, Mas eu sabia, por experiência, que eu precisava, cara, de uma mentoria e um processo. E eu fui sim. atrás, só que foi muito difícil achar isso. Eu fiz alguns cursos, enfim, não sei se pode falar aqui quantos cursos eu fiz e quanto eu investi. Pode falar, a galera quer saber, porque assim, essa história, Newton, é uma história que eu já ouvi de verdade parecida mais de 40 vezes. Né? As pessoas que tinham o seu investimento, seu investimento ali para poder fazer um negócio, você poderia ter saído lá da tua empresa e montado um restaurante, montado uma loja, né, de roupa, né? Mas a galera olha o marketing digital, né, vê tipo aqueles moleques todos ganhando dinheiro hoje no dropshipping, naquela época era afiliado, né? Até pouco tempo atrás era encapsulado que dominava, que reinava, né? Mas assim, porque eu também passei por isso, né? E a galera, tinha muita gente que tem um pé de meia, né? Que de repente pegou uma rescisão ou tem suas economias, né? E eu conheço muita gente que colocou tudo que tinha dentro. E alguns deram bem, outros nem tanto. Mas eu acho que é uma história que vale a pena a gente falar, né? Assim, porque assim, é uma decisão que às vezes muita gente está passando, né? É, você resolveu investir para afiliado por causa da grana, foi isso? Na verdade, não foi só por causa da O grana. que te encantou nesse mundo de O que afiliados? me encantou foi a flexibilidade, eu trabalhar, eu ter liberdade geográfica, né? Porque eu tinha um plano pessoal, um plano familiar, Sim. que trabalhar como afiliado ia me permitir realizar esse plano, esse sonho, né? Uhum. Então eu vi ali, eu tinha um colchão financeiro muito bom, né? Durante esses anos aí eu consegui montar um patrimônio e um colchão financeiro interessante. Uhum. Então eu realmente podia ter montado qualquer coisa que eu quisesse, mas eu queria algo que fizesse sentido com o meu novo propósito de vida e com que, juntamente com a minha família, a gente decidiu. Sim. Você tem uma história que você tinha decidido ir morar fora, não tem uma história dessa? Conta pra gente. É ter liberdade geográfica, né? Conta pra galera como é que eram os planos de vocês aí, o que aconteceu nesse meio do caminho. Exatamente, né? Quando eu fui demitido, eu falei, bom, a gente sempre quis morar fora, né? E eu viajei durante esses anos todos aí a trabalho, viajei o mundo todo praticamente. Sim. E um dos lugares que eu mais fui foi Estados Unidos e Canadá. Uhum. E eu tenho uma paixão muito grande pelo Canadá. E a gente decidiu ir para o Canadá. E o trabalho como afiliado encaixava muito bem. Perfeitamente, né? Vou ficar trabalhando lá do Canadá, tranquilão, ganhando minha grana, aplicando meu dinheirinho. Ah, eu tô com uma graninha no banco lá, eu vou botar isso no Facebook Ads. Esse negócio vai virar dinheiro. Daqui a 2 meses eu tô milionário, né? E eu tô tranquilão lá no Canadá, no meio daquele frio absurdo do Canadá. É mais ou menos isso, não? Foi Tá. exatamente isso que eu pensei. E quando foi que você me conheceu? Conta pra galera essa história aí de quando o Carlos entrou na sua vida, assim, como é que foi o nosso primeiro contato aí? Então, eu te conheci no momento que eu estava numa gangorra, né? Uma Aham. afiliada, a vida de afiliado é uma gangorra, né? Você ganha dinheiro hoje, perde amanhã, ganha hoje, perde amanhã, ganha hoje, perde amanhã. E aí eu estava também vendendo bastante cápsulas também, né? Naquela época de cápsulas. Uhum. E aí eu fui convidado para um evento do Rico, que eu não conhecia, o Dojo lá no Rio de Janeiro, o Dojo Summit, se não me engano. Dojo Summit. Agora mudou de nome, agora não é mais Dojo, agora é. Cara, não me lembro, não vou lembrar o nome, mas tudo bem. Eu não lembro. Mas o fato é que eu não conhecia esse cara, eu Aham. não conhecia esse tal de Dojo, e eu falei, não vou não.
Mas aí me insistiram, não, vai sim, cara, tá aqui o ingresso, me deram o ingresso, né? Eu falei, tá bom, é aqui perto de casa, né? Tá. Você recebeu um convite pro dojo? Recebi um convite pro dojo e aí resolvi ir, né? É próximo aqui da cidade onde eu moro, foi no Rio de Janeiro, eu moro em Macaé, 3 horinhas de viagem e eu fui, né? E eu me surpreendi muito com o evento do dojo, gostei muito de conhecer o Rico, e lá teve um painel da qual você participou. E você contou a sua história, e a sua história foi muito parecida assim, com a minha. Sim. Eu me vi muito em você ali, né? E senti muita verdade no que você falou, porque foi a primeira vez que eu ouvi pessoas contando derrota no marketing digital. Sim. Até então, eu só tinha ouvido a coisa boa, maravilhosa. Vamos ganhar 10 milhões, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Trabalhar com computador na praia, É tudo maravilhoso. né? Tudo incrível. E aí eu ouvi a história triste, de recuperação. Eu falei, poxa, então... Porque assim, eu já estava meio que começando a ficar, será que é isso mesmo? Será que estão mentindo muito para mim, né? Porque não é possível, tá todo mundo nadando de braçada aí, eu com toda a minha experiência tô tendo dificuldade. Você já era afiliado, já tinha tido algum resultado, você não teve aquela gangorra, né? Tipo, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro. Então, essa era a sua situação naquele momento. Era, Né? era. Que dojo foi esse que você me conheceu? Foi aquele que foi num hotel bonito ali na frente da praia ou foi um que foi na Glória? Não, foi na Barra. Na Foi Barra, na Barra, então. no hotel. Então foi o último que teve, foi em 2017, se não me engano, acho que uma coisa assim. Não, perdão. Não, foi esse sim, 2017, foi por aí. 2017. Foi esse que eu contei minha história. Em 2017 que eu contei, a minha palestra foi basicamente a minha história. Geralmente eu falo de jornada de valor, mas nesse dia eu falei muito rapidamente de jornada de valor, falei muito da minha história. Passei uns quase meia hora falando da minha história, então deve ter sido esse dia mesmo. Aí depois teve um painel que eu participei também, mas deve ter sido isso que você viu. Mas como é que era? Qual era o teu principal problema como afiliado, cara? Diz aí pra mim. Vamos ver se é o problema dos afiliados todos que eu conheço. Cara, o meu principal problema com afiliado era estabilidade. Né? Era estabilidade financeira, né? De manter previsibilidade, sabe? Legal. Previsibilidade. É claro que tinha muitos problemas com Facebook, com ferramenta, com uma série de coisas. Conta que cai, bloqueia no Facebook, né? E eu me lembro, assim, claramente dessa tua história. Mas assim, o que passava pela tua cabeça, né, naquela época, assim? Era meio que quase que um investidor que você se achava, porque assim, eu vejo muita gente começando como afiliado, como produtor, né, encapsulado e dropshipping, e cara, não, eu sou investidor, o cara acha que ele tem, sei lá, 100 mil reais no banco, que ele vai botar 100 mil reais no Facebook Ads e no final do mês vai voltar, sei lá, 150, 160, ele acha que ele é quase que um trader, né? Era esse sentimento que você tinha? Era exatamente isso. Eu tinha uma grana e falava para mim mesmo, pô, tô tranquilo, porque eu sei que eu vou botar na maquininha lá, R$ 1 vai sair 2, então se eu meter 50 mil, sai 100 mil, e algumas vezes aconteceu. Sim, sim. Alguém chegou para falar para você alguma hora durante esse negócio todo, né? Eu tô falando isso agora porque, assim, depois de muitos anos de mercado, a gente assim, que de repente, pra galera que quer isso, é mais fácil o cara virar trade de Forex, né? De mercado, sei lá, de ações, porque eu acho que é mais estável, né? Porque o afiliado que se acha um investidor, gente, é o cara que, sei lá, ele acha que está investindo dinheiro, mas ele investe dinheiro e trabalha pra cacete, porque ele sobe conta, desce conta, sobe estrutura, desce estrutura, e faz isso, faz aquilo, verifica isso. O trade, ele tá fazendo, a operação dele é só fazer a operação de trade ali, tá tudo tranquilo. Às vezes ele ganha, às vezes ele perde. O que importa no final do dia, no final do mês, do período, é que o saldo seja positivo. Mas ele vai ganhar, ele vai perder. O afiliado também tem esse negócio, né? Mas o afiliado trabalha pra caramba, né? Só que eu acho mais legal, o Newton, é que eu vejo os afiliados trabalhando em coisas que não estão construindo absolutamente nada para eles. Você sentiu em algum momento dessa forma? Eu trabalho pra caramba aqui, às vezes acerto, às vezes errado, e tudo bem, isso não é o problema, que faz parte do jogo, mas eu não estou construindo absolutamente nada para mim. Eu simplesmente estou fazendo campanha de anúncio. Você chegou a passar na tua cabeça alguma vez isso?
Sem dúvida, eu passei por isso, passei por essa questão de estar trabalhando muito, mas para mim isso era absolutamente normal. Sim. Mas aconteceram duas coisas, além do que você falou, que me fizeram assim pensar muito, sabe? Ponderar Aham. muito, que foi o seguinte, eu estava ficando muito tenso, de novo, muito Aham. preocupado, muito nervoso, devido a ficar vidrado ali no Facebook, conta cair, conta subir, e análise de métricas, sobe conta e desce conta. Eu ficava obcecado pelo Facebook o dia inteiro olhando aquilo. Sim, sim, E sim. aquilo me estressava. Começou a me Claro. estressar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Pô, cara, velho, esse papo é muito legal. A gente podia estar tomando uma cervejinha aqui. Mas assim, porque, cara, assim, é muito doido, né? Como as nossas histórias se combinam. E não só nossa, minha, tua, Anitta, com a galera que tá assistindo a gente também, provavelmente também deve estar se identificando aqui. E é muito isso, né? Eu também passei por isso, Newton. Assim, eu chegava, trabalhava feito um maluco como afiliado, né? E eu tinha um grupo de afiliados, nessa época era Web Affiliates. Eu trabalhava, cara, sei lá, 16 horas por dia, cara. E, assim, eu cheguei a pensar numa época assim, olha, eu não sei se eu trabalho em casa ou se eu moro no meu trabalho, porque eu acordava de manhã, levantava, não tomava nem café da manhã, entrava no meu home office, ficava lá até as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ia dormir. Então, ou seja, eu não sei se eu trabalhava em casa ou se eu morava no meu escritório, entendeu? Mas assim, porque e aí eu uma hora eu falo assim, cara, mas cadê o negócio da liberdade que eu queria, né, de viver a vida, né? O dinheiro às vezes entra, às vezes não entra, tudo bem, eu não estou nem falando disso, mas cadê a qualidade de vida que eu falei que eu queria ter, né? Você também se pegou pensando nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei, eu perdi alguma parte da história, né? Aonde foi que eu errei? Aonde isso passou batido? Não era isso que eu queria, entendeu? Legal. Exato, exato. Foi uma sensação estranha. E Enfim, quando exatamente foi, isso. teve uma hora que você falou assim, cara, um ponto de virada, assim, fala, não quero mais ser afiliado. Quando isso aconteceu? Cara, isso demorou, mas isso demorou, cara. Porque, assim, antes disso acontecer, eu fui teimoso. Eu investi em mentorias, e aí, infelizmente, eu acabei encontrando pessoas que não foram tão legais assim comigo. Aham. E eu perdi dinheiro, perdi mais de 50 mil aí entre cursos e mentorias. Foram duas mentorias que Sim, uma foi golpe puro e a outra o cara entregou 30% do que prometeu e desapareceu. sim. E mesmo assim, cara, eu não consegui enxergar outra coisa além de ser afiliado. Sim, sim, por causa do estilo de vida, né? Vamos lá, vamos, né? Eu quero viver essa vida aí, né? Do notebook na praia, pô. Exato. E também por falta de visão do mercado digital, Sim, sabe? sim, 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 claro, faz todo sentido. Aí eu fui e falei, bom, eu tenho que. Aí eu parei, analisei um monte de coisa e aí eu comecei a te seguir mais de perto, até porque eu comecei a ser afiliado de um produto que você era sócio. Então eu sempre estava ouvindo o seu nome e comecei a te acompanhar, até porque eu vi lá atrás que eu me identifiquei muito com você. Eu falei, pô, eu me Legal. identifiquei com o cara, me identifiquei com o Carlos e não segui o cara. Fui seguir outras pessoas, né? Então, assim, eu Aham. não segui meu coração, não segui o que fazia sentido para mim. Então, agora eu vou parar e fazer o que faz sentido para mim. E eu Legal. conversava muito com o Bruno, né? O Bruno Ângelo. Sim, E, sim. e o Bruno falava para mim, cara, pode confiar, vai lá, cara, você vai gostar. E na minha cabeça, eu pensei assim, bom, agora eu tenho que construir algo sério, eu tenho que fazer um curso sério. Pesquisei nos Estados Unidos, descobri a Digital Marketer, né, Aham. nos Estados Unidos. Aí, de novo, veio o seu nome, né? Aham. Porque você é partner, né, da, da Digital Marketer aqui no Brasil, líder da Digital Marketer aqui no Brasil, e os caras me falaram de você lá, quando eu comecei a entrar lá, que eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos fazer curso lá com esses caras. E Sim. aí apareceu você. Legal. E, e aí, quando eu vi a certificação, eu entrei na certificação ainda
Não sei se você lembra disso. Eu lembro, você queria ser afiliado. Eu me lembro, mas para que você quer isso aqui, Newton? Eu me lembro do nosso primeiro encontro que a gente fez com a turma, do mestre, do Academy. Falei assim, eu quero aprender isso aqui para poder assim, aplicar como afiliado. Eu lembro de que você queria ser afiliado ainda. Exato, cara. E você, assim, você foi muito paciente e muito perspicaz em fazer a leitura do que se passava pela minha cabeça, né? Você, de forma sutil, foi me encaminhando a minha cabeça porque era correto. Tipo, deixa esse cara estudar mais um pouquinho. Deixa ele, cara, abrir a mente dele um pouco mais, esse conteúdo, o conteúdo mudar um pouco a mente dele, né? Exato, cara. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro, qual foi o, assim, eu me lembro que você falou para mim uma vez que quando você fez o CVO, né, quando fez o Customer Value Optimization, que é o treinamento que a gente tem dentro da Academy do Ryan Dice, né, que o mundo mudou, ou seja, que a sua visão de mundo mudou, que falou assim, cara, então é assim que tem que ser. Né? Como é que conta essa história aí do CVO? Que eu adoro as histórias do CVO que a galera conta. Cara, o CVO me deixou num estado assim de êxtase e ao mesmo tempo de frustração por ter jogado tanto tempo e dinheiro fora. Né? Eu descobri um mundo que não existia para mim. Um mundo real, mas que eu não conhecia. Eu conhecia um outro. Só me mostravam um mundo que eles queriam mostrar. E eu investi tanto tempo e dinheiro em algo que eu ia viver na corda bamba. E o CVO me mostrou um mundo. Falou, olha, você tem tudo isso aqui para trabalhar, meu amigo. Você pode trabalhar de todas as formas, com todas essas formas. O treinamento é fantástico. Ele mostra muitos exemplos, né? Ele dá exemplos das coisas. A gente consegue projetar. Cara, isso aqui então não funciona só para quem vende curso online, para quem vende capsulado, isso aqui também funciona para o cara que tem um negócio físico, né? É o mesmo conceito, é o mesmo princípio. A gente usa muito o termo princípio, né? Aqui na Simplix, né? Ou seja, quais são os princípios, porque os princípios são imutáveis, né? Os princípios não mudam, né? Pode mudar, a tática pode ser ManyChat, WhatsApp, qualquer que seja, mas os princípios que estão ali por trás vão continuar sendo os princípios, porque aquilo que você falou, né? Ou seja, pessoas, né? Assim, pessoas são pessoas, vão continuar sendo pessoas. Mas me diga assim, vamos lá, quando foi que você falou assim, cara, não quero mais ser afiliado e vou virar consultor? Ou, na verdade, o que você pensou em virar? O que você pensou em fazer? Você falou assim, não quero mais ser afiliado. Na verdade, o meu primeiro pensamento, né, eu já estava terminando praticamente a certificação completa, né, as 11, e a minha ideia falou, não, agora eu não quero, porque eu pensei assim, pô, ser afiliado, eu estou botando dinheiro no negócio de outra pessoa. Sim. Né? Então, eu vou botar dinheiro no meu negócio. Então, eu comecei a ver formas de criar o meu próprio produto. Então, eu comecei... Violão, né? De música, né? Guitarra, violão e tal, né? E eu comecei a buscar pessoas para me associar, para me tornar coprodutor, né? Mas você, sabiamente, eu lembro que a gente se encontrou no Afiliados Brasil e você me perguntou como é que estava, né? E eu lembro que eu estava muito triste naquela época, porque eu estava passando por vários problemas familiares, que você sabe, né? Sim. Problemas difíceis. E a grana foi sendo toda consumida. Eu só estava investindo e não estava tendo retorno, e eu cheguei num momento muito crítico financeiramente. Sim. E ali a gente... Crítico quanto? Você se importa em falar pra gente? Assim, quando você chegou aqui, não. O cara que tinha, assim, não precisa falar quanto você tinha, né? Mas eu sei que você tinha uma grana boa. O cara que foi diretor de multinacional, deve ter, né? Tem rescisão, tem suas economias e tal, né? Eu sei que quando você começou a entrar nesse mundo, você tinha um capital bacana, né? E vendo isso se esvair, né? Até chegar num ponto de, assim, falar, cara, que tipo de dificuldade você chegou a enfrentar, Newton? Então, depois de entrar no marketing digital. Eu não tenho problema de falar valores, não, mas eu não sei se as pessoas vão acreditar, né? Mas eu tinha um capital de 400 mil, né? 400 pau. E foi 400... torrando. Não foi tudo com marketing digital, né? Também não, tem um familiar, claro que não. Né? De que você teve que investir na saúde, né? De um membro da família e tal. Então, assim... Sim, manter minha casa, enfim. Sim. Não foi tudo nisso aí, não. Não foi tudo no marketing digital. Mas era o valor que eu tinha para... Mas era o teu investimento, mas era a tua segurança, né? Sim, meu colchão financeiro. Seu colchão financeiro, né?
Legal. E aí a gente se encontrou na filial do Brasil, você estava triste. Quais eram os tipos de dificuldades que você estava passando naquela época? Você falou que estava muito difícil para mim. Que tipo de coisa você estava enfrentando? Naquela época eu tinha dificuldade de pagar a conta de luz, cara. Assim, não pode falar palavrão. Pi, bota um pi aí no YouTube aí. Caramba, né, velho? O cara de 400 pau, diretor de multinacional, né? Tava com dificuldade de pagar a conta de luz, velho. Eu já passei por exatamente isso, cara. E não foi uma só vez na minha vida, não. Foram várias vezes na minha vida. E eu tenho orgulho de falar disso. Orgulho no sentido de, tipo assim, cara, eu falo que eu sou um sobrevivente. Eu falo que eu sou, assim, como eu sou um cara muito ousado, né, Newton? Assim, eu sou um cara que busca inovar, eu sou um cara que gosta de inovação, que gosta de estar à frente, porque é aquilo que eu tenho que trazer para vocês, né? Os meus mentorados, os meus alunos. E a gente se arrisca demais, assim, eu sei disso, né? E quando você se arrisca muito, a tua vida acaba tendo um pouco menos, sendo um pouco mais instável, né? Então eu já me ferrei várias vezes na minha vida e eu tenho orgulho de falar disso porque faz parte de quem eu sou. Mas eu falo que o que me define não é quando cai, né? O que me define é o fato de o que acontece quando cai, né? Ou seja, que a gente leva uma porrada, a gente cai, né? Mas o que você falou nessa hora, assim? Falou assim, cara, eu me lembro de uma passagem que eu acho que deve ter sido talvez um pouco antes disso, ou mais ou menos nessa época, eu não me lembro a ordem cronológica, de que a gente fez um papo aqui no Zoom também, né? Que a gente tá, e eu falei uma coisa pra você assim, Newton, quem você é, velho? Qual é o seu background, cara? Né? Que você... porque, eu me lembrei. De repente você já estava começando a tentar fazer alguns projetos para algumas pessoas, tinha uma esteticista, não tinha uma história de uma esteticista? É, Uma coisa assim. E eu falei assim, Newton, a esteticista pode ser fantástica, super competente, não imagino que seja, né? Mas eu falei, cara, Newton, olha quem você é, velho. Né? Olha, o cara que foi diretor de multinacional, teve à frente de sei lá quantos funcionários, né? Passou por N coisas, olha a tua história de vida. Né? Você tem que procurar pessoas que vão, ou seja, clientes no caso, né, como consultor, né, que vão entender, que vão se conectar com a tua história, que vão se conectar com quem você é, que vão entender, que vão querer um consultor que foi diretor de multinacional, porque para esteticista isso não faz diferença nenhuma, entendeu? Né? Mas para uma multinacional aí de Macaé, de Rio das Ostras, né, numa região próxima a você, uma empresa que vende B2B e tal, cara, você é o único cara que pode ajudar ele. Talvez poucas pessoas no Brasil tenham a experiência que você tem no mercado corporativo que entendam de marketing digital, cara. E eu me lembro que eu falei isso para você, né? Qual foi o impacto disso para você falar assim, cara, tipo assim, esse negócio de consultoria que eu quero para mim? Qual foi o impacto? Conta essa história nessa época que aconteceu. então, cara, essa conversa ela foi primordial, foi tudo onde tudo começou, né? Você lembra se foi antes ou foi depois da Fidati? Você lembra disso? Se foi antes ou depois dessa época? Cara, não Eu lembro, também mas não foi consigo. próximo. Mas aconteceu. Depois. Foi próximo ali, né? Uhum. Foi próximo, acho que um pouco antes, talvez. Porque você me colocou, cara, de cara a cara comigo. Você me botou na frente do espelho e te confesso que eu me senti muito mal na hora, né? Muito mal, mas isso foi bom, foi positivo que você fez, tá? Te agradeço, assim, do fundo do coração, porque quando a gente confia em alguém, a gente precisa ouvir se alguém é verdade e não só passar a mão na cabeça. A gente tem que ouvir a verdade para a gente melhorar. E se a gente tiver a confiança e tiver, como é que eu posso falar? A simplicidade, a humildade de saber ouvir e enxergar, não, esse cara tá certo mesmo, ele tá me dando esporro aqui agora, tá me colocando os meus problemas, mas é porque ele quer o meu bem. Não, assim. E eu só falei a verdade, velho. Eu só falei assim, velho, olha quem você é, cara. Olha o cara, você tá renegando. Assim, galera, assim, eu vejo muita gente fazer isso. Muito. Na verdade, o grande aprendizado desse nosso papo aqui é esse, que eu quero que você fique, cara. É um dos grandes aprendizados, né? Assim, você que decidiu se tornar consultor, que montar a tua agência, cara, não esqueça quem você é. Você tem um passado, você tem um pretérito ali, você já foi alguém, né? Você já tem algum contato, né? E as pessoas realmente esquecem, acham que, eu tenho que começar lavando o chão. Não, pelo amor de Deus. Você começou lavando o chão, Newton, quando você tinha 25 anos a menos, entendeu? E ótimo, eu também comecei fazendo uma porção de coisa, lavando o chão também, e me orgulho disso.
Mas hoje eu não preciso mais voltar a lavar chão, cara. Assim, se eu tiver que lavar chão, eu vou lavar, cara, eu não tenho medo não. Mas eu sei que eu não preciso fazer isso. Eu sei que o conhecimento, a experiência que eu adquiri, né, ao longo desses 25 anos aí, nós dois aqui, né, permite que a gente faça coisas diferentes. Talvez você esteja assistindo a gente aí, talvez você não tenha 25 anos de carreira, mas, cara, se você tiver 6 meses de algum conhecimento prévio, de alguma experiência prévia, você não está começando do zero, você não está saindo do zero. E assim, mas o consultor tem que entender isso, porque o consultor é aquele cara que ele precisa juntar, o consultor de marketing digital, juntar a experiência dele com marketing digital, né, com o que ele tem de aprendizado pretérito disso, o aprendizado que ele, toda a experiência que ele tem antes disso. Quando ele junta as duas coisas, é que a mágica acontece. Foi mais ou menos isso que aconteceu, Nilton? Como é que foi essa história aí de que você começou a procurar as pessoas que você tinha contato, que você conhecia, né? Como é que foi essa história aí de quando você juntou essas duas coisas, né? Todo o conhecimento das 11 certificações que você já tinha, né? Com todo o conhecimento de 25 anos de mercado de petróleo, de liderança de times e tal, de empresas, né, de multinacionais. O que aconteceu quando você juntou essas duas coisas? Como é que você foi para o mercado? Essa aí foi um grande ponto de virada, né? E isso surgiu de duas conversas nossas, uma no Afiliado Brasil e a outra nessa conversa do Zoom, que eu também não tenho certeza da ordem. Mas foram essas duas conversas que me fizeram levantar da cadeira e pensar, não, realmente eu preciso fazer algo diferente, né? E eu não me lembro em que mês, em que ano foi direito, eu acho que foi em 2018, se não me engano. Foi 2018. E aí eu comecei, né? Falei, não, agora eu preciso realmente ajudar mais pessoas que têm condições de ser mais ajudadas por mim, né? E sair dos pequenos, porque eu realmente vivia catando milho, né? Fazendo site para um, não sei o que, um funil para outro. Salão de cabeleireiro, esteticista, manicure. Cara, elas precisam muito, mas você está super qualificado para ela, basicamente isso. Exato. E aí eu comecei a buscar, eu não tinha recurso, né? Sim. Financeiro para usar ferramenta, comprar ferramenta, fazer funil elaborado, isso e aquilo, Sim, né? jogar dinheiro em tráfego, arriscar a grana. Não tinha nada disso. Mas eu tinha o mais importante, cara. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, o mais importante é a estratégia. É saber a estratégia que está por trás. Ferramentas, ela te ajuda quando você tem conhecimento da estratégia e você sabe aplicar. Ferramenta por si só não vai te ajudar. E aí, sabendo disso, eu usei a estratégia, cara. Eu fiz funil manual. O que eu chamo de funil manual é pegar o telefone, ligar e fazer o funil todo ali, sabe? Você sabe que na Digital Master a gente tem uns 2 anos que a gente não usa mais o termo funil de vendas, né? A gente usa o termo de sistema previsível de vendas. Né, ou sistema previsível de conversão, né, sistema previsível de, né, ou seja, porque, na verdade, esse negócio de funil, a galera ficou muito ligada à internet, né? Só tem um funil quando você tem um funil online. Não, cara, você pode ligar para as pessoas, você pode fazer todo um sistema de previsível de conversão, né, sem usar a internet. A gente usa a internet somente porque são canais que valem a pena, né, assim, ou seja, geralmente facilitam a vida. Mas você pode bater de porta em porta também, né, desde que tem uma estratégia por trás, sabe o que você está fazendo, não faça tudo de maneira solta, né? Como é que você fez? Então você começou a procurar as pessoas, foi isso? Exato, eu pesquisava antes para saber exatamente quem era que eu ia buscar e o que eu conhecia um pouco do negócio dela. E eu fazia uma ligação que, se a gente voltar lá na jornada de valor, né? Para quem não conhece, mas para quem conhece vai conhecer, para quem não conhece, eu precisava ser conhecido por aquela pessoa e aquela pessoa me conhecer um pouco mais, saber do que eu era capaz de ajudá-la, como eu poderia ajudá-la, né? Ter uma empatia ali e tudo mais. Então eu fazia isso através de uma ligação, me apresentava e tal, e dali eu tentava, eu puxava para um bate-papo, sem compromisso, para um café, para uma conversa, né? Então, se a gente fala de jornada de valor, essa primeira fase seria o awareness, seria o reconhecimento. Exato. Seria o teu tráfego. Seria meu tráfego. Legal. 1 a 1, cara. 1 a 1. E como é que era, mais ou menos, de cada quantos que você ligava, quantos te davam atenção? Você tem uma ordem de grandeza, um número assim, mais ou menos? Tenho, assim, em termos de atenção, de 40% a 60%. Tá, e quantos você conseguia levar para o próximo estágio, né, que seria o estágio ali Os 10%. do café? Uns 10%. Então você tinha que ligar para 10 caboclo,
4 iam cagar para você, 6 iriam te ouvir, né? Você ia ajudar ele de alguma forma, de repente, né? Para desses 10, um cara você conseguia agendar com ele, ou na empresa dele, ou um café, ou uma outra entrevista, uma coisa assim que você ia fazer. Você prometia o que você prometia nessa ligação, nesse café? Como é que era o seu gancho que você usava para você conseguir levar essa pessoa para o próximo passo? Então, o que eu usava como oferta, né, como gancho ali, sempre foi sempre foi a promessa de alavancagem de negócio de forma estratégica. Olha, existe uma estratégia para Aham. alavancar os seus negócios. Você Tá. pode sim vender mais, você pode sim sair do buraco, você pode vender 20, 30% a mais do que você vende hoje. Uhum. Então eu Entendi. conheço uma estratégia que te ajuda a, no mínimo, aumentar suas vendas em 20%. E Vamos aí bater um você papo sobre queria. isso? A sua chamada era para apresentar essa estratégia para ele, é isso? E aí você chegava, marcava um café com o cara, né? E aí ia lá no café no dia, na hora certa, e o cara tava. Assim, todo mundo aparecia ou teve uma galera que te deu bolo? Como é que foi isso aí? Não, eu recebi bolo sim, cara. Recebi bolo sim. É normal, né? Você perguntou isso porque é normal. Se É, agendar a reunião, o cara não aparecer, assim. Falando pra galera que vai fazer isso, não desistir nessa hora, porque às vezes o cara, não tá funcionando, o cara não veio, entendeu? Tipo, aí sabe o que eu fazia quando o cara me dava ah, bolo? Ligava para ah. mais 3, 4, 5. Sim, a raiva, né? Não mandava e-mail pra ele, ó, perdeu, estou falando com o teu concorrente. Exato, cara, exato. Foi por aí mesmo. Né? E, E aí você apresentava a estratégia e como é que foi? Agora vamos dar um pouquinho mais para frente, né? É, Você tomou a decisão de viajar para fora, não deu certo, e aí, cara, aí você investiu tudo que você tinha, né? Primeiro como afiliado, e aí decidiu se tornar coprodutor, e aí também não conseguiu rodar da forma que você queria, e aí você começou a procurar empresas para poder oferecer a sua expertise. Né? Começou como talvez todo mundo, talvez né, com aquela pessoa que a gente acha, né, na nossa humildade, que são as pessoas que a gente pode ajudar, que são pessoas pequenininhas, mas até uma hora que alguém chegou, né, chegou para ele e falou assim, cara, porra, pelo amor de Deus, né, vai procurar gente aí do teu tamanho, né, vamos brincar com as pessoas certas, né. E aí você começou a fazer isso. Quanto tempo levou desde que você começou essa brincadeira, né, no caso, esse trabalho, né, de prospecção e tal, até você conseguir começar a fechar seu primeiro contrato, seus primeiros contratos, assim, não vou falar da última leva, não, que eu sei que você vai me contar essa história daqui a pouco. Esses primeiros contratos que você teve, esses primeiros contratos menores, quanto tempo levou? Foi rápido? Levou um tempão? Né? Ou seja, o que você pode falar para a galera em relação a isso? entendi. Bom, foi até rápido, né? Mas os primeiros contratos foram tímidos. Por quê? Porque na minha região as pessoas ainda estavam muito ligadas, ainda estão, inclusive, né, ligadas ao marketing tradicional, ou quando houve o marketing, falar do marketing digital, eles só entendem postagens, né, no Instagram, postagem no Facebook, que é o que as agências fazem aqui. Então, eles faziam um teste, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha que colocar um ingrediente a mais nisso aí. E aí foi quando eu comecei a oferecer uma oferta de entrada mais simples, que era, dependendo da necessidade dele, era uma auditoria no negócio dele, ou caso ele já tivesse uma estratégia de marketing, ou pensasse que tinha uma estratégia de marketing, fazer uma auditoria nessa estratégia, né? Tá. E aí eu vendia isso baratinho, Entendi. Vendia por quanto, mais ou menos, assim? entre 400 a R$ 1.000. 400 mil reais. E esses foram fáceis de fechar. Esses foram os fáceis, porque pegava na hora, nenhum deles negou. Eu não me Entendi. lembro de ninguém negar, inclusive E mim. o que mudou para você de fechar contratos de 400, de R$ 1.000, né? Ou seja, fechar serviços, jobs de 400 a R$ 1.000, para chegar num ponto aí que você conta para a gente, você fechou cerca de R$ 30 mil em contratos, né? Sei lá, em 15 dias, em 2 semanas. O que mudou, né? Como é que essa história muda do cara de 400, 500 mil reais para o cara que consegue fazer R$ 30 mil em 15 dias? Na tua história, o que mudou? Então, primeiro, eu acho que foi a minha maturidade, a minha confiança,
né? Eu comecei a ganhar confiança, não só em mim, mas no processo, na estratégia que eu aprendi a usar. Eu vi que ela funcionava, né? Quando eu tentava pular muita fase, não dava certo. Eu falei, não, vou usar a estratégia. Eu aprendi, não tem por que eu não usar. Eu vou usar, sabe, vou parar de pensar com a minha cabeça, pensar com a cabeça do Carlos e usar a estratégia que está lá. Eu não vou discutir sobre a estratégia. Ela funciona, é mais que provada. E aí, dessa oferta, quando eu apresentava o trabalho, eu tinha mais uma oportunidade de estar com esse empresário. E ele pegava aquele resultado e enxergava que, caramba, eu pensava que eu estava indo para um lado, mas não estou, eu posso melhorar muito. E eu nunca levava para o lado negativo. Ó, cara, tá horrível aqui, você tá muito mal das pernas, isso está errado. Sem focar naquilo que ele tem nas oportunidades de melhoria, de crescimento, né? Nunca nas coisas ruins. Isso é coisa que a gente fala bastante, né, dentro do Lead Me Up, né? Assim, fala, cara, geralmente você vai fazer uma auditoria de qualquer coisa de marketing digital num cliente hoje em dia, o cara vai ser um desastre, né? Se você apresentar esse desastre para ele, assim, cara, então vou me matar, vou fechar as portas e vou para Bahamas com pouco dinheiro que eu tenho, né? Não é o que você quer, né? E aí você vai mostrar para ele que, cara, legal, você tem um score de 100, você tem 30 pontos, mas é porque isso que são 70 oportunidades de melhorias, né? Isso é muito importante a galera entender, né? Quando você começou a trabalhar, você começou que nem geralmente todo consultor começa, que nem toda a gente começa, fazendo tudo. Aí o cara queria que fizesse site, faz Instagram, faz isso. Você começou meio que, tipo assim, lavava, subiava, chupava cana ao mesmo tempo, tu fazia tudo isso junto? 100%. Na verdade, eu já chegava querendo fazer tudo mesmo, né? Eu falei, pô, vou pegar o cliente, vou tirar tudo que eu puder. Por que você achava que você queria fazer tudo? Porque você achava que isso tinha chances de manter o cliente por mais tempo, é isso? Eu queria fidelizar o cliente, porque assim, eu pensava o seguinte, se eu só entregar uma estratégia, se eu só dar a consultoria para ele, ele vai procurar alguém e esse alguém vai me roubar ele, né? Eu vou perder o cliente, né? Para uma agência. Porque geralmente... Mas tem que fazer tudo. Eu falei, pô, vou fazer tudo, né? Uhum. Só que isso foi um grande engano. Porque o que aconteceu quando você começou a fazer tudo? Tipo, que o cara queria, eu quero que faz um post pra mim lá no Instagram, faz sei lá, tipo, sei lá, minha filha vai casar amanhã, faz convite de casamento para ela, né? Porque essas coisas que acontecem, gente. Qual foi o resultado disso? Os clientes ficavam fiéis ou eles, tipo assim, a fidelidade não acontecia por causa disso? Conta um pouquinho pra gente essa história. Na verdade, comigo, pelo menos, a fidelidade acontecia. Só que o problema não foi esse. O problema foi que eu não podia pegar mais cliente. Entendi, estava lotado. Estava lotado e não estava ganhando o que eu queria, o que eu podia. Você precisava, né? O que eu precisava. Então, eu fiquei travado com um monte de cliente. Exatamente, cara. A pessoa passava um WhatsApp para mim, poxa, faz aqui uma postagem disso, sobre isso, isso e aquilo. Amanhã eu vou fazer um coquetel aqui, preciso... E aí você não trabalha. Toda hora mexendo num site, toda hora fazendo isso, toda hora fazendo aquilo. Eu passava o dia inteiro. Coisas que no final das contas você sabe que não vai nem gerar resultado para o cliente, né? O melhor resultado que vai gerar é um resultado de ego para ele. Assim, olha que bonito, saiu, olha que post lindo saiu no meu Instagram, no meu Facebook. Mas trazer cliente, fazer a empresa crescer, não vai. A gente sabe disso, né? E aí eu queria conversar com a galera que está assistindo a gente aqui, né? Eu vou dar uma dica para a galera que é o seguinte. Cara, se você também tem essa mesma situação que o Newton, chega num cliente, a primeira coisa que você quer é um contrato de longo prazo, eu quero fazer tudo para o cliente, eu quero um FII mensal, que eu vou resolver todos os problemas dele, você está redondamente enganado. Você vai chegar numa hora que é onde cada cliente novo que você conquistar vai ser um martírio, porque você vai querer crescer e de repente daqui a pouco você contrata gente, aumenta a estrutura e cada cliente que você vai ter, você tem que aumentar mais a sua estrutura, porque você vai precisar de mais braços para executar isso tudo. E no final das contas, o cliente, no final do dia, né, no longo prazo, esse cliente não vai ser fiel a você, porque você não vai gerar resultados para ele. O cliente, Newton, só é fiel quando você gera resultados para o cliente. Se ele não gera resultados, ele precisa de resultados, ele vai buscar uma outra pessoa
por mais que de repente você seja o melhor cara, mas ele vai achar que outra pessoa é melhor. Sabe aquele negócio de mulher do vizinho é melhor? Né? Então, ou seja, é isso que ele vai olhar, porque assim, pô, eu tô precisando chegar aqui, esse cara não tá me ajudando, então deixa eu olhar para fora, né? E cara, então, ou seja, uma coisa que eu falo pra galera que é consultor de marketing digital, galera que tem agência, social media, né? Assim, meu amigo, foca numa estratégia, aquilo que o Newton falou, pega uma estratégia e aplica, ou foca num grupo de estratégias por uma certa indústria, né? Uma certa região. Eu costumo dizer que existem 3 formas, né, de você verticalizar, né, Newton? Assim, por região, por área demográfica, por especialidade, né? Ou seja, eu trabalho com funil, com e-mail marketing, com automação, com conversational selling, ou seja, com inbound sales, ou seja, ou então através de, que é o que eu acho melhor, de segmentação de indústria, né? de nicho de mercado e tal. Né? Mas se você não está não tem essa visão de você precisa entender qual é o seu segmento, sua vertical, né? E que você tem que se especializar e entregar projetos, entregar resultado para o cliente, não fazer tudo o que ele quer que você faça, você não vai ganhar dinheiro, nem teu cliente vai conseguir chegar onde ele quer. Então vai estar todo mundo errado. Então, voltando aqui, Newton, vamos lá. Agora a gente já deu uma puxada de orelha naquela galera que está assistindo a gente aqui. E aí você começou a arrumar esses clientes. Quando foi a hora que você falou assim, cara, esse é o caminho? E aí você resolveu de novo, né? Ou seja, investir tudo, ou seja, apostar todas as fichas que você tinha, né? Que tem a história de uma casa aí, não tem uma história dessa aí de uma casa aí que você resolveu, né? Ou seja, investir, né, nesse teu novo negócio, né? Assim, na tua vida, na realidade. Mas quando foi que você teve sido? Porque assim, ninguém é maluco, né, Newton? Assim, você não é criança, eu também não sou. A gente não vai, tipo, colocar nossa casa, vender nossa casa e poder aplicar numa coisa que a gente não tem certeza. Porque é nosso maior bem, né? Nossa maior conquista, né? Mas eu venderia hoje tudo que eu tenho para poder aplicar no meu negócio, desde que eu saiba que ele está no caminho certo, desde que está funcionando, né? Quando é que foi que isso aconteceu para você? Que você deu aquela puta, cara, realmente é esse o caminho, é isso que eu tenho que fazer, agora eu preciso escalar agora eu preciso botar isso, levar isso a um outro patamar. Quando é que aconteceu na tua vida? Então, isso começou a acontecer 2 semanas antes do Action. Action Live, né? Do evento ao vivo. Do evento ao vivo do Action Live. Porque eu não tinha, naquele momento, condições, apesar de estar fazendo um dinheiro, ter clientes de 10 mil ali e tudo, mas eu não conseguia pagar minhas contas ainda toda. Minha situação estava melhor, mas ainda estava desafiadora, né? Mais estável, mas ainda não chegava. E o teu poupança já tinha ido, né? Então, não, já tinha ido embora há muito tempo. Então a situação não era boa. Não era boa. Eu vendi o almoço para comprar janta ainda. Sim. Né? Até porque tinha dívida, gastei o dinheiro e comecei a fazer dívida. Puta. Cara, essas histórias, eu adoro essas histórias. Mas fale. E aí? E aí a casa estava à venda. Casa lá à venda. Né? Eu decidi botar a casa à venda, a princípio, porque o dinheiro estava acabando, eu não tinha como manter aquela casa, e eu botei aquela casa à venda e estava lá com 300 corretores para vender. Sim. Só que, esquecendo um pouquinho a questão da casa, eu comecei a aplicar fielmente o que eu já tinha aprendido com você e com as certificações e também com teus puxões de orelha, né? Falei, quer saber? Comecei a demitir cliente, comecei a dizer não, porque me ligavam gente, 2, 3 pessoas por dia. Ou faz um site para mim, faz isso para mim. Eu comecei a dizer não. Foquei só nos clientes que estariam mais preparados para me ouvir, né? E fiz algumas ligações para clientes específicos. Pesquisei bastante esse público aí, defini, descobri como me comunicar com eles, descobri qual era a dor deles e liguei de forma já muito assertiva. E aí eu já estava muito mais maduro para falar com essas pessoas, maduro no sentido de conhecê-los, né? De conhecer a dor, de saber como abordá-los. Sim. E aí foi onde eu fechei 3 contratos muito bons, nessas 2 semanas. Em 2 semanas, 3 coisas. Ou seja, você foi lá, primeiro se jogou, né? Cara, esse negócio de afiliado não é pra mim, né? Chega de ficar perdendo conta no Facebook, vamos virar coprodutor, né? Esse aqui é o negócio. Aí o coprodutor, eu me lembro que você conseguiu colocar umas coisas no ar e tal, né? Tava divulgando, né? Mas também não tava girando. Aí legal, aí você, cara, já... É engraçado isso, né? Assim, tô na merda,
qual é a única coisa que me sobra. Né? Isso é engraçado, velho. Muitos consultores que eu conheço, a galera que está muito próxima de mim, essa ação dessa é porque a gente veio do mundo de afiliados também. Se você não me conhece há muito tempo, a gente teve o maior programa de mentoria de afiliados, não foi esse, né, que o Newton falou que não funciona. Né? A gente teve o maior programa de mentoria, de formação de afiliados que o Brasil já teve naquela época. Hoje tem gente fazendo um excelente trabalho por aí fora, mas naquela época era o maior que existia. Então eu conheço muito bem esse meio de afiliados, né? Então eu vim desse meio, né? E o que eu vejo muitos consultores hoje, fantásticos consultores, assim, que são, assim, sei lá, assim, os melhores consultores que eu posso conhecer, né? E que eram caras que, assim, que virar consultor de marketing foi a última hipótese, porque, assim, tipo, acabou a grana, acabou as possibilidades, acabou as desculpas para minha mulher, eu não sei mais o que eu faço, o que me resta? No final do dia, Nilton, quando você perde tudo, qual é a única coisa que você não perde? O que é? Fala pra mim. Vê se você vai acertar a palavra que eu quero que você ouça. Cara, o que você não perde é vontade de continuar, de lutar, perseverança, enfim, de insistir e ter sucesso. Isso é uma coisa que está dentro de você, né? Tô falando assim, É. é uma palavra. Pra mim, E a de única mostrar coisa que é possível, né? Falei, cara, eu posso mostrar para as Sim. outras pessoas que, cara, eu não vou cair, não. Sim. Não, isso é o que a gente falou. A gente cai, mas a gente levanta, né? Não falando isso, falando o seguinte, cara, no final do dia, eu já passei por isso também algumas vezes na minha vida. A única coisa que não tiram de você, podem tirar teu carro, tua casa, teu dinheiro, tudo, mas só não tiram o teu conhecimento. Né? O conhecimento que você acumulou, a tua inteligência. Então, assim, você foi um caso quando você, cara, eu fiz aqui 11 certificações internacionais, é um conhecimento fantástico que eu estou usando 2%, né, dele, né, se estiver usando. E assim, o que é a única coisa que eu tenho para ganhar dinheiro agora? Eu não tenho mais grana. Não acredito mais nesse negócio aí de negócio milagroso. Né? O que eu vou fazer? Eu vou vender o que eu sei. Foi isso, mais ou menos? Foi exatamente isso. Sem um centavo para investir em ferramenta, eu apliquei a estratégia nua e crua. Eu vou ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Eu falo isso, cara, assim, parece que os nossos clientes não me ouçam nesses vídeos aqui, né? Mas assim, o que a gente faz o cara que está começando hoje e oferece um pro bono e oferece um contrato mais barato, poder conquistar, ganhar experiência, ganhar, mais do que experiência, ganhar segurança, cara, você está aprendendo na prática com o dinheiro dos outros. Né? O teu cliente confiou em você para colocar a grana dele, que ele vai colocar em tráfego, em ferramentas, porque ele confia em você, para você poder usar a grana dele e poder aprender na prática. Né? E aí depois, quando você começa a evoluir, você escala o teu negócio usando o dinheiro dos outros. Né? E, cara, a melhor coisa do mundo, cara, essa profissão, né? esse negócio de agência e de consultor. Né? A gente escala os nossos negócios, a gente aprende os nossos negócios, tudo com a grana dos nossos clientes. E não é porque a gente é malvado, não, porque a gente troca, né? O cliente precisa da gente, o cliente precisa do nosso conhecimento, a gente troca esse conhecimento em troca do risco. Ó, você vai me dar tanto aqui de revenue share, vai me dar tanto de FII fixo, e, cara, mas o risco é seu. Porque o negócio é dele, né, cara? Então, o nosso negócio é agência, o nosso negócio é o nosso negócio de consultoria. Legal. E aí você conseguiu fechar em 15 dias esses três contratos aí, que fez você falar assim, cara, legal, esse é o caminho. E o que você pensa daqui para frente, Nilton? Quais são os seus planos agora como trainer oficial da Simplix, né? Seja, né, hoje nosso membro do Lead Me Up, nosso programa de mentoria, agora não mais de afiliados, mentoria de consultores e de agências digitais. A gente forma agências ágeis, né, dentro desse nosso mercado aqui, trazendo tudo que existe de melhor lá fora para cá. Mas quais são os seus próximos planos agora? O que você tem na tua mente agora, daqui para frente? Sei lá, os próximos 12 meses, 24 meses? Uhum. Bom, entrar nesse programa foi fundamental para mim, porque não só através de conteúdo, mas me deu uma direção, né? E uma direção que eu já queria. Então, eu estou inserido agora num programa com pessoas que pensam igual a mim, enfim, tem a mentoria da Simplix, que tem você, tem a Ivana, tem tantas pessoas aí que estão me ajudando no dia a dia. E o meu plano, justamente, é focar, né, numa consultoria para empresas de médio e pequeno porte, mas através da estratégia. Eu levá-los a estratégia para eles. Mentoria. Mentoria. Meu principal projeto agora é mentorar empresários e, caso seja necessário, ajudá-los a contratar e a treinar a equipe.
capacitar time e tal, né? Tanto que você é um trainer por causa disso, né? Então, ou seja, vamos lá, você saiu daquele cara do afiliado pro coprodutor, que na verdade é quase, o coprodutor é uma agência, né, cara? Não deixa de ser, sendo que, né, só está 100% no risco geralmente. Eu costumo dizer que o problema do coprodutor não é ser coprodutor. O problema do coprodutor é uma coisa. Primeiro, tem um cara que é um especialista e aí você trabalha toda a imagem dele na internet e aquela imagem, mas nós somos sócios, mas meu amigo, de quem é o nome que está lá? É da pessoa. Então tudo aquilo que vocês estão construindo, você como coprodutor está construindo, não é para a sociedade, é para a pessoa. Então eu falo, coprodução para mim só funciona quando o expert paga pela estrutura. Olha, tá aqui, ó, isso vai custar 50 mil. Então paga para o coprodutor como agência poder construir aquilo e a operação, a escala do negócio pode ser na coprodução, no revenue share ali, né? Legal, faz sentido, entendeu? Mas a estrutura não dá, porque ninguém pode ficar construindo estrutura para os outros e não ser remunerado por isso, né? É que nem você construir, olha, veja bem, eu vou virar sócio de você nessa loja, eu vou chegar aqui, vou mobiliar a loja toda, botar o estoque aqui dentro, eu vou comprar o imóvel para você, sendo que, cara, a loja é só sua, né? No dia que você sair, a loja acaba. Tem o teu nome. Cara, não faz sentido nenhum, você não faria um negócio desse, né? Então, ou seja, é aquilo que eu falo. Aí do coprodutor virou consultor, agência, né? E agora passou para o trainer. Né? O que é um trainer, Newton, na tua visão? Assim? Qual é a diferença do trainer para a agência em si? Bom, na minha visão, o trainer é educar. Educar os empresários, a mostrar para os empresários a forma correta de trabalhar, com uma estratégia correta, com uma linha de pensamento correta, ter um plano nas mãos, não fazer sem pensar antes, como eu vejo muito aqui, os empresários comprando propaganda em rádio, fazendo postagem, tudo sem resultado, né? Então, a minha missão hoje é educar os empresários para um marketing real, uma coisa que funciona, que traz resultado para eles, né? Então, essa é a visão que eu tenho mesmo, né, de educador. Legal, legal. Para mim é exatamente isso também. O trainer é o cara que foca em educação. Porque, no final das contas, assim, o cliente não precisa só de educação, tá, gente? Assim, é muito importante a galera entender isso. O cliente precisa de alguém que implemente, que oriente, alguém do consultor que vai orientar, precisa da agência poder implementar, e ele precisa do trainer poder treinar o time dele. Então, são necessidades diferentes. Né? Assim, não adianta, não vai achar que seu cliente precisa do trainer sem antes ele ter alguém para implementar, sem antes ele ter um direcionamento, porque não vai funcionar. Não vai dar certo, né? Então, ou seja, você vai treinar, capacitar o time e a pessoa a partir do momento que ele tenha formas de ter resultado. Tudo é resultado, gente, né? Então, ou seja, Newton, a gente já passou da hora aqui, nosso papo é sempre fantástico. Queria te agradecer demais, assim, por você estar com a gente aqui, por esse seu carinho todo comigo, com todo o meu time, com todo mundo que me segue aqui. Abrir, né, realmente essa caixa preta sua aqui, de dizer tudo que você tinha que falar, não esconder o jogo, muito obrigado mesmo, tá? E eu queria realmente deixar aqui minha gratidão eterna por esse momento aqui, tá? Tenho certeza que muita gente vai tirar muito proveito disso daqui, legal? E aí, eu quero falar o seguinte, a gente tem aqui na Simplix, né, Newton? Vou falar aqui, ó, nós dois aqui, ó, que a gente é sempre 1% do mercado, né? E a gente sempre vai terminar, toda vez que eu falo com um cara que passou por esse processo do Academy, da Lead Me Up e tal, eu costumo dizer pra galera assim, cara, quer saber a única coisa que vale a pena, né? Ou seja, é ser 1% do mercado, né? E aí eu pergunto pra você hoje, Newton, o que você é, Newton? 1% do mercado. É isso aí, gente. Obrigado, Newton. Muito obrigado mesmo. Parabéns por todas as suas conquistas, por toda a sua vitória. Eu tenho certeza que você está construindo um negócio, está só começando. Né? Assim, você vai conseguir chegar onde você quis, né? Sempre quis. Que ter tranquilidade, ter qualidade de vida e ser bem remunerado por isso. Eu vou dizer isso porque, assim, graças a Deus é o estágio que eu estou. Não vou falar que para mim as coisas são todas fáceis, porque não são. A gente é empresário no Brasil, então às vezes está fácil, às vezes está difícil. Mas, cara, hoje eu moro num lugar muito bacana, hoje eu tenho um time fantástico e, cara, eu sou muito bem remunerado por isso e a minha principal função é justamente essa, é passar meu conhecimento, orientar as pessoas. Então, assim, seja muito bem-vindo, primeiro como nosso parceiro oficial aqui da Simplix, né, oficialmente para todo mundo falando aqui, como também, te desejar toda a sorte do mundo. Tá bom? Muito obrigado, Newton. Obrigado, eu que agradeço, foi uma grande honra. Forte abraço. Valeu. Galera, é o seguinte, esse aí foi
Newton, né, o nosso trainer oficial aqui da Simplix, o cara que contou a história dele de afiliado a trainer, né, passando por consultor, por coprodutor. Se você gostou dessa história, deixa um like aqui no vídeo, dá um joinha em algum lugar onde você estiver vendo esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que que vai ser bacana para você. Deixa um comentário aqui, um pouquinho comentando o que você achou dessa história, se você está passando pelas mesmas coisas, eu vou responder todo mundo, prometo a vocês, tá bom? Beijo pra você, valeu, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, Newton, valeu. Tchau, valeu, abraço.